Sêneca, Sócrates, Platão e Aristóteles, ou Ariri para os íntimos. O que eles têm em comum e quais são as suas diferenças? Que é a minha parte favorita, falar das diferenças, falar das tretas, falar dos causos, falar das discordâncias. Eu amo discordar. Não. Quer dizer, aqui no caso realmente eu amo as discordâncias. Na vida eu sou pressão baixa. Ai, discordou. Beijos. Turma, queria fazer um episódio com vocês, inicial, meio que um episódio 0, para uma série de episódios que eu pretendo tratar aqui, de livros um bocado mais específicos e, sobretudo, os livros que eu tô trabalhando nos Reels do Instagram e no TikTok. Eu tenho feito alguns vídeos aproveitando as leituras do meu doutoramento e eu quero ir, à medida que nós vamos acompanhando o conteúdo, meio que uma coisa pedagógica, a gente vai aprofundando cada obra, cada autor, cada especificidade. E aí eu percebi que talvez no nosso grupinho muito seleto, esse conteúdo claramente não é um conteúdo viral, assim, pessoas de todos os nichos, não, é mais para quem acompanha mesmo. Caso vocês tenham caído aqui de paraquedas, seja bem-vindo, mas eu tô tentando fazer uma série mesmo pra gente estudar coisas meio que do zero, vamos dizer assim. Porque nessa série de Reels, eu acabei reparando, quando eu tava falando da Anima do Aristóteles, que algumas pessoas confundiam Aristóteles com Platão, confundiam as teorias entre eles, confundiam quem foi Sócrates e até confundiam o Sêneca, por exemplo. Sócrates, Platão e Aristóteles são poetas gregos, né? São filósofos gregos. Também tô confundindo aqui, tá todo mundo se confundindo juntas. E o Sêneca, ele era romano. Então, assim, tudo bem colocar eles meio que, assim, filósofos, porque são, porém, são de contextos diferentes. O Sêneca é estoico, enfim. Eu vou fazer, então, esse episódio de esclarecimento de cada um deles, pra gente começar a trabalhar tanto nos Reels quanto no TikTok, né, porque são os mesmos vídeos, eu só posto de maneiras diferentes e com estratégias diferentes, esse olhar mais crítico aí pra filosofia que me interessa pra análise final das obras da literatura, porque muitos autores que a gente estuda, muitos poetas, eu vou separar agora poetas e prosa, né, literatura de prosa, literatura poética, acabam usando desses filósofos, e aí quando a gente não tem um esclarecimento 100% do que cada um deles fez, falou, agiu, como foi as suas vidas e tal, pode ser que fique algo confuso, pode ser que se perca alguma coisa. Então esse é o episódio 0, é meio que assim o piloto da série toda. Se você está aqui, então agora você vai realmente construir uma linha do tempo comigo, tá? Vamos começar no episódio, depois eu vou passando todas as outras sugestões de vídeos e conteúdos. Vamos pro mais novo, quer dizer, do mais velho pro mais novo. Então seria Sêneca, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vou falar agora das ideias centrais de cada um, dos livros ou registros que a gente tem sobre eles, das diferenças entre as suas visões, e vou falar principalmente sobre o que me interessa na área da literatura, que é o corpo e a alma, e como eles se conectam na história. E aí, antes de tudo, eu acho que é aí que está uma das maiores dificuldades de desassociação na nossa cultura ocidental, que é a filosofia, ela fala da alma, mas não é no sentido cristão ou religioso que a gente geralmente associa. Na filosofia, a gente não fala, por exemplo, de espírito como céu e inferno. Esse trabalho religioso é uma coisa da nossa cultura. Então, aqui, a gente precisa olhar para a filosofia como ela realmente é, trabalhando a razão, a lógica, com a tentativa de entender o mundo e o ser humano com base em fato, experiência e reflexão racional, tá bom? Isso também não quer dizer que você não possa levar isso como inspiração para outras áreas, para as coisas que você acredita, para as coisas que você quer, mas quando a gente fala ali de Aristóteles, as pessoas falam, nossa, ele não separa a alma não separa do corpo, a alma sai do corpo, não, a alma vai para não sei aonde, aí entram as nossas crenças, entra a nossa religião, né, a nossa espiritualidade, e aí a gente começa a perder um pouco de vista ali o negócio, até porque é antes de Cristo tudo isso, então
Tá vendo? Esse episódio vai ser o piloto. Vou começar falando do Sêneca, de 4 a.C. até 65 depois de Cristo. Ele é o estoico. E apesar dele ser o mais novo na linha do tempo aqui real, eu tô colocando o Sêneca primeiro porque ele representa uma virada na filosofia. Ele é romano, ele não é grego, e ele tá no momento mais prático, mais ético da filosofia. Então é como se ele tivesse até... Ele não saiu do mesmo lugar que o Sócrates, que o Platão, que o Aristóteles, né? Ele já saiu ali com uma vantagenzinha. Um dos grandes nomes do estoicismo escreve então essas cartas que são basicamente, eu posso chamar de tratados, porque a gente sempre vê, né? Um dos maiores nomes do estoicismo, Conselhos da Vida. Alguns lugares colocam ele até como livros de autoajuda, mas aqui, vamos lá, o trabalho filosófico ele é um pouquinho mais específico. Então, vamos trabalhar os textos de verdade. Ele escreveu as cartas a Lúcio e obras como Sobre a Brevidade da Vida, que é o livro que a gente mais vai falar agora, Sobre a Tranquilidade da Alma e vários outros. Basicamente, esse grande nome do estoicismo, entre muitas aspas não, porque ele realmente é, mas é aqui para inaugurar a situação, ele fala sobre como viver bem, como manter a calma no caos, como lidar com a morte, com a riqueza, com o sofrimento. E ele vai falar sobre viver na base da razão, na raiz da razão. Para ele, a virtude do homem, o bem supremo do homem é em vivermos com harmonia entre a natureza e a razão. Não quer dizer que o ser humano, então, vai ser um robô, que a gente não vai ter emoção nenhuma, sentimento nenhum. Pelo contrário, ele vai falar sobre, aqui sobre a brevidade da vida, ele vai falar sobre o direito no incômodo. Então, assim, é o que eu mais gosto. Acho que ele e o Aristóteles, mas ele é o... Isso aqui não é uma aula, tá? Eu jamais estaria falando de uma maneira tão informal assim, o que eu mais gosto, o que eu não gosto, isso aqui continua sendo o nosso podcast, um bate-papo, mas eu queria tratar desses temas com vocês, porque nós vamos ter leituras conjuntas ali mais pra frente de obras que envolvem mais filosofia e vocês precisavam ter mais ou menos uma base mais concreta para chegar ali nas aulas também. Então eu acho que isso aqui vai ser bom. Então ele vai falar basicamente sobre sermos mais diretos com os nossos incômodos. E isso é uma interpretação contemporânea, tá? Ele não fala sobre a direção do incômodo nem nada do tipo, mas o que ele realmente fala é que a gente vive como se a gente tivesse tempo de sobra, mas na real a gente desperdiça boa parte da vida com coisas inúteis. Ponto. Eu acho que é isso. Então, eu falo sempre desse Sêneca direto ao incômodo, quando eu escrevo alguma coisa, algum artigo, alguma coisa, porque eu acho que ele é direto nas coisas que nos incomodam. Então, ele vai basicamente mostrar pra gente que a vida não é só... Assim, a vida é curta, mas assim, também não é tão curta assim. A gente que aprendeu, a gente que está desenvolvendo uma vida mal vivida. E eu acho que isso é muito atual pra gente no mundo da internet, no mundo contemporâneo, em que se disputa tanto a atenção, em que tanto quer se falar, em que tanto quer se ser ouvido, né? Ele vai criticar a correria também sem propósitos. Ele vai falar sobre a brevidade da vida. Gente, esse livro eu acho que ele é top, assim, um dos melhores pra começar a filosofia. Quer dizer, o top melhor mesmo pra começar a filosofia seria com os gregos, mas eu acho que o estoicismo é uma boa ferramenta depois de você ter alguma base. Eu acho que precisa ter uma ordem nas coisas. Depois eu posso até fazer um vídeo assim de ordem para se ler filosofia, enfim. Eu também não sou uma grandíssima especialista, estudei pouco no mestrado e agora tô focando nisso no doutoramento, mas a minha base é literatura, tá? Então eu sempre vou estar falando mais enviesadamente em propósito de literatura. Então pronto. O que eu acho interessante é que nesse mundo digital hoje a gente voltar no Sêneca faz dar uma respirada, né? Porque essa correria sem propósito muitas vezes, essa obsessão por status,
ele defende uma vida mais centrada, uma vida guiada pela razão, então não tem nada a ver com a forma como a gente tá vivendo agora, né? Porque a gente busca um sucesso meio que inexistente, um sucesso que vive numa espécie de não lugar, a gente se transfigura para telas que não são do plano do real. Então, assim, dá para ler o Sêneca e pensar, ok, isso aqui é muito atual. Se alguém me falasse, isso aqui tá sendo escrito, foi escrito em 2024, ano passado, eu acreditaria. Pois bem, Sêneca, eu acho que é um ganchinho inicial agora para a gente chegar em 470 a.C., 399 a.C. com Sócrates, então. Por que que agora a gente vai entrar nos gregos, começando de Sócrates? Porque ele é o mais antigo e aí a gente vai pro mais novo, que seria o Aristóteles, mas é tudo antes de Cristo também, então assim, não tem ninguém novo não. Eu adoro, às vezes, quando eu tô dando aula disso, algum aluno fala, professora, não dá spoiler, mas, gente, não tem como não dar spoiler. Porque, assim, tipo, é muito, muito, muito antigo. E é legal trabalhar filosofia, porque, por mais que a gente conheça as teorias de todos eles, quando a gente está lendo, a gente vê coisas diferentes. Eu acho que não existe uma aula de filosofia tão completa que te faça perder a experiência de ler os textos, em específico, assim, o texto original, o livro em si. Por isso que eu não gosto em pesquisa acadêmica. Ai, desculpa, eu tô com soluço. Por isso que eu não gosto em pesquisa acadêmica quando as pessoas colocam uma citação indireta de Aristóteles. Pô, lê o texto original do cara, bicho. E se tem também um certo asco, um certo receio de ler filósofos, né? Só que, gente, por favor, percam esse medo, porque, de verdade, é bem, bem, bem tranquilo. Eu acho que se for uma área completamente nova, pode ser que dê algum estranhamento inicial. Mas pronto, a gente tem aula, a gente tem tanta coisa pra fazer juntas, né? Então, vai dar bom. Eu vou começar pelo Sócrates. A gente vai voltar então pra base. Ele é o cara, the man. Ele não deixa nada escrito, o que eu acho sensacional, mas ele muda tudo. O fato dele não deixar nada escrito me faz ter ainda mais admiração por ele, porque a gente vai saber tudo que ele... Bom, tudo não, né? Mas tudo que a gente sabe sobre Sócrates veio do aluno dele, do Platão. E também de um outro chamado Xenofonte. Eu não sei pronunciar isso, toda vez me corrigem, mas eu sempre erro. O Sócrates, ele na verdade era meio que uma espécie de provocador ali. Totalmente diferente de Platão, ele andava por Atenas fazendo perguntas simples que demonstravam uma certa angústia para os outros, porque ele realmente era, pelo que a gente vê, né, nos escritos, ele realmente era um homem fora da curva. Ele acabava fazendo perguntas tão simples para as pessoas que desmontavam as certezas delas, sabe? Então ele começou a soar em Atenas como uma pessoa arrogante. Eu não sei se vocês já viram aquela trend das mulheres respondendo aos homens no WhatsApp, assim, não tem nada a ver com esse papo aqui, mas é só pra elucidar. Eram umas meninas, quando os caras mandam perguntas, assim, meio de sacanagem, sabe, assim, com teor mais, enfim, machista ou alguma coisa do tipo, elas falam coisas do tipo assim, sei lá, eu vou dar o exemplo que eu vi agora, né, que é baixaria, mas beleza. A mulher tava conversando com o cara, daí eles saíram, ela não quis mais sair com ele, ele vai mandar uma mensagem pra ela falando assim, toda mulher é cachorra mesmo, e não sei o que, daí ela vai e fala assim pra ele, não acredito que eu vou usar esse exemplo pra falar de Sócrates. Ela vira pro cara e fala assim, ai, qual que é a raça da sua mãe? Que tipo... Ele falou que toda mulher era cachorra mesmo. Pronto. Isso aqui não é o Sócrates, mas eu não estou comparando de jeito nenhum. Mas é só pra vocês verem que ele fazia perguntas, e eu já vou chegar nelas, e a gente já vai ver aqui alguns livros, alguns escritos, mas ele fazia perguntas, assim, basicamente, o que é justiça? O que é coragem? Ah, eu sou um homem muito corajoso! Aí ele falava, e o que é coragem? E aí desmontava a galera,
sabe? O mundo precisa ser mais justo. Primeiramente, o que é justiça para você? Porque o mundo precisa ser mais justo para você ou para o mundo? Sabe? Esse tipo de analogia. E aí, pelo que a gente sabe, quanto mais as pessoas respondiam, mais ele ia fazendo perguntas. Isso acabava gerando um certo desconforto por Atenas, porque mostrava que as pessoas não sabiam tanto assim. E aí, a gente chega numa conclusão, assim, analisando o Sócrates agora, que é o fato dele usar o mecanismo das perguntas para formar diálogos. Então, ele pega ideias através dos diálogos. E o mais marcante é que ele acreditava que o conhecimento levava à virtude. Então ele dizia assim, ninguém faz o mal porque quer, mas faz porque não sabe o que é bom de verdade. Assim, a pessoa vai por esse caminho ruim aqui, mas é porque ela não sabe que existe o outro. Porque na cabeça dele, para Sócrates, as pessoas realmente são ignorantes. Então, assim, a virtude, o conhecimento libertaria aquelas pessoas de um mundo mal, do mal que elas fazem para o mundo também. E aí, o mais bizarro, assim, que mais me deixa, uau, esse homem é realmente o pai de todo mundo, é que em 399 a.C., eu não esqueço do número, né, porque é muito redondinho, ele foi condenado à morte pelo tribunal ateniense. Aí você vai falar, o que esse gajo fez? Ele foi acusado de corromper a juventude por conta dessas perguntas. Porque ele não... por conta das perguntas, ele parou de reconhecer os deuses da cidade. E aí a galera começou a ficar assim, peraí, é verdade. Será mesmo que esses deuses todos existem? E como aquilo ali era uma certeza absoluta, ele começou a questionar, ele foi promovendo novas ideias para os jovens. E aí, a galera não gostou muito não, falou, queridinho, vamos fechando a boquinha? Como ele não fechou a boquinha, ele então foi condenado à morte pelo tribunal ateniense. E a pena que ele escolheu foi a ingestão de cicuta, que é um veneno super potente. E o Platão que relata isso, tá? Tem um diálogo que chama Diálogo de Fédon. E o Sócrates aceita a sua sentença, dizem ele com muita serenidade. Ele passa os últimos momentos discutindo sobre a imortalidade da alma com os discípulos dele. Aí ele vai lá, bebe veneno, morre calmamente, cercado ali por todo mundo. Oi, tudo bom? Eu acho essa história, assim, ele realmente morreu, pelo que ele acreditava. Ele não parou de ser quem ele é. Ele falou assim, não. Vocês estão questionando os deuses, mas isso não é ruim. Aí falou, galera, não vai estar dando pra mim mesmo, eu vou ter que ir dessa pra melhor porque eu não tô aguentando mais vocês são muito chatos. Eu acho que foi isso que ele pensou também um pouco. Ele falou, esse povo aqui é muito é todo mundo muito tonha, vamos embora daqui. E aí, o Platão, então, como é que eu fiquei sabendo disso tudo? O Platão, bom, primeiro em aula, né? Mas o Platão escreveu Apologia de Sócrates. Eu adoro o título, Apologia de Sócrates, porque esse registro ele é feito meio que em diálogo, assim, durante o julgamento do Sócrates, que foi o grande discípulo, não o grande, né, mas o grande seguidor das ideias socráticas foi o Platão, né? Então a gente conhece muito do Sócrates, a gente conhece 100% do Sócrates por conta do Platão, mas a gente conhece muito do Platão por conta do Sócrates também, porque ele tem uma certa influência no Platão, algumas discordâncias já em si, não chega a ser como quase que 100% Platão versus Aristóteles, até porque o Aristóteles depois abre um liceu, né, em concorrência com a academia de Platão, e enfim. Mas o Sócrates e o Platão, eles são ali precursores do negócio. E o Platão, como esse discípulo, vai escrever muitas vezes pra gente como o Sócrates era, porque além das ideias dele, o interessante pro Platão era como ele vivia por conta dessas ideias.
Então ele sempre vai descrever assim um Sócrates muito calmo, muito irônico, uma pessoa muito firme, que ele se defende das acusações de corromper os jovens de maneira justa não, mas assim, de maneira coerente. Ele não mente, ele não fraqueja, ele não inventa. Em vez de tentar escapar, por exemplo, ele poderia ter tentado escapar, né? Ele usa o julgamento como palco para reafirmar a sua própria missão, assim, o seu próprio crer, né? Que era provocar, questionar, buscar a verdade. Então, ele terminar ali a própria vida discutindo sobre a imortalidade da alma, uma coisa assim. Ali ele levou todo o rebanho, sabe? Queriam que ele ficasse quieto, ele falou, eu vou ficar, mas deixa eu só falar aqui 5 minutos. Falei, agora é com vocês, galera. Fiquem aí, brilhem por mim. E foi isso que aconteceu. Então, esse texto, Apologia de Sócrates, para quem quiser, tem disponível na Amazon. Usei meu link, obviamente, né? Por favor. Mas é um texto, assim, potente da filosofia, mostra alguém disposto a morrer pela coerência do que se acredita, mas tem alguns outros textos do Platão que eu acho que podem ser mais simples de serem lidos inicialmente, apesar de não estarmos falando aí de uma ordem cronológica. Mas agora falando do Platão, enquanto Sócrates para mim é tipo o pai, eu acho que o Platão ele pode ser o que idealiza. E o Platão ele é muito conhecido por A República, sobretudo, né? Mas eu realmente gosto mais dessa visão Platão em registro de Sócrates. Porém, ele como esse discípulo direto leva a filosofia para outro patamar. A gente não pode negar porque ele... Para ele, assim, a máxima para mim é que o mundo para ele é visto com os olhos da imperfeição. Então, aqui, em específico, ele vai dizer que o que é real de verdade são ideias. Então, o mundo que a gente vê é imperfeito, porque o perfeito, o mundo, o real da verdade é a forma como a gente vê. Então, ele vai falar que o mundo é imutável, é eterno, é perfeito, e ele entra com a visão sobre a alma e o corpo, dizendo que a alma é eterna, que a alma vem do mundo das ideias, que o corpo é uma prisão. Então, a alma para ele se separa do corpo, se volta para o mundo verdadeiro. Aí é por isso que eu estava falando lá no início do episódio, né? A galera vai já trabalhar numa versão religiosa. Ai, tô com muito soluço. Religiosa, vai trabalhar também uma questão assim mais voltada para o mundo ocidental, para a nossa forma de enxergar o mundo ocidental. Quando eu falo isso, é baseada nos nossos valores cristãos. E aí, mais uma vez, gente, eu não estou falando para que você não veja o mundo dessa forma, se é o que você acredita ou se não é o que você acredita. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para te falar dos 4 homens que a gente está debatendo. Então, aqui eu acho que é importante a gente também não atrelar Platão a esta figura. Não porque a gente não pode, porque a gente pode, nós vivemos num mundo livre até então. É só para que a gente não perca a raiz da ideia, porque senão a gente começa a distorcer tudo para as coisas que a gente acredita, para as coisas que a gente gosta. E a gente pode fazer isso, mas primeiro a gente entende a teoria, depois a gente faz isso. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa combinação. Pois bem, então a alma, para ele, vai se separar do corpo e voltar para esse suposto mundo verdadeiro. E a obra que eu acho que seria mais legal aqui pra gente, para demonstrar isso, como não é realmente essa ideia de céu e inferno, é que ele vai falar sobre justiça, política e educação, propondo, aí que tá o pulo do gato, né? Propondo que os filósofos devessem governar o mundo. Então a gente entra na República. Esse é o texto mais ambicioso dele, eu acho que é o texto mais, assim, caricato também, que mais mostra para que ele veio. Ele vai partir dessa pergunta, então, o que é justiça, né? Como Sócrates fazia, perguntava, ele também começa perguntando, né? O que é justiça? E a partir disso, ele vai desenhar uma cidade ideal para tentar responder o que é essa justiça. Nessas descrições de cidade ideal, eu brinco muito com o livro do Thomas More, Utopia. Eu quero, inclusive, fazer uma leitura conjunta de Utopia, do Thomas More. Eu quero muito, a gente podia fazer, né? Mas, bom, isso aí é um outro papo. Mas ele vai... Não que tenha tantas coisas a ver assim, é só porque eu lembrei agora de falar isso.
Então ele vai desenhar uma cidade ideal para tentar responder, para tentar falar, nossa, essa cidade aqui, cada pessoa tem o seu papel, quem governa são os filósofos, porque eles são os únicos que buscam o bem e o mal em si. Quer dizer, são os únicos que buscam o bem em si, o verdadeiro bem, né? Não se preocupam com coisas assim, mundanas, vamos dizer. E é aqui também que ele apresenta a ideia, olha só, do mundo das ideias. E aí vem aquele famoso escrito Mito da Caverna, que, né, a gente fica preso ali e tem medo da própria sombra. O Mito da Caverna precisa ser lido, eu não vou entrar nele aqui, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Me digam aqui se vocês querem. E aí, a República, então, é sobre política, mas também é sobre educação, também sobre a visão que ele tinha de verdade, de alma e, obviamente, de poder. Eu acho que vem daí também muito o que a gente fala, amor platônico. Eu acho importante a gente fechar esses dois ouvindo Aristóteles antes. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Por favor. Aí, numa República, Platão, blá blá blá, perguntas de Sócrates, 384 a.C., 322 a.C. Aristóteles. O Aristóteles, vendo tudo isso, ele falou, nossa, muito legal aí as suas ideias, nossa, revolucionário. Mas deixa eu te contar um negócio. O Aristóteles foi discípulo do Platão, porém com várias discordâncias. Sabe aquele aluno que levanta e fala, eu discordo? Sabe o que eu tô achando, professor? Eu acho que você se enganou. Esse título aí desse livro não é esse. Basicamente era assim o Aristóteles. Claro que eu tô fazendo uma piada, mas... ele era mais pé no chão. Ele é mais cientista no sentido moderno do termo. Então, ele quer observar, ele quer classificar, ele quer entender a realidade concreta. E o Platão achava que o mundo real é a cópia do mundo das ideias, né? Que a gente nem conseguia fazer no mundo real que as coisas fossem tão perfeitas como são na nossa mente. E a gente tem essas idealizações ainda hoje, né? Sobre amores, sobre amizades, sobre família. A gente se projeta no mundo dessa maneira. Faz muito sentido mesmo, assim, eu vou formar uma família porque nós vamos ser felizes e comercial de margarina. E ao fazer isso, a gente percebe que o mundo não é tão perfeito assim, né? Porque essa projeção do mental não acontece na vida real. É claro que eu tô, sendo muito simplista nesse episódio, tá? Todas essas ideias são muito, muito, muito mais profundas. Mas chega o Aristóteles, ele fala assim, vamos ver, agora que eu quero ver, Denise, sai da live. Porque enquanto o Platão acha que o mundo real é essa cópia, o Aristóteles diz, o mundo real mesmo, vocês que filosofam demais. Ele não fala isso, mas eu sinto que o Aristóteles, às vezes, ele ficava, por que você pensa tanto então? O mundo não é tão perfeito assim quanto eu imagino, então para de imaginar essas coisas nada a ver, sabe? É claro que ele não fala assim, gente, óbvio que não, mas eu gosto de pensar nele assim, meio sarrista, porque ele diz assim, o mundo real é esse aqui. Você que tá indo pra lá, pro outro lado, você que fica aí pensando na família de margarina. Se você pensar na família real, você não vai ter essas decepções. E aí, para ele, é estudando isso aqui que se chega à verdade. Então, mais uma vez, por isso que eu queria deixar separado a filosofia das nossas crenças, das nossas coisas, porque aqui a gente vai ter que separar, desassociar para entender a teoria. O Platão dizia, então, que a alma desassocia do corpo, né? Sai do corpo, vai para um outro plano e blá blá blá. O Aristóteles, ele discorda disso. E para ele, a alma é inseparável, porque ela forma e também tem matéria. Aí ele vai falar assim, a alma é o princípio vital do corpo. E o corpo não existe, quer dizer, ela não existe sem o corpo. Enquanto para o Platão a alma existia fora do corpo, para o Aristóteles, a alma não existe sem o corpo. É uma visão até mais naturalista, né? Assim, uma visão mais apegada, vamos dizer assim,
a natureza mesmo, assim, essa coisa do nós fazemos parte daqui, nós somos daqui, nós, sabe, uma coisa do pó viemos, para o pó voltaremos. Claro que não nessa perspectiva, mas é uma coisa meio assim. Eu tô até usando uma frase que não era jamais para estar usando nesse contexto, mas pronto. É só para elucidar. Ele vai falar também sobre lógica, sobre política, sobre ética. Aí que tá. Ele vai falar muito sobre biologia, sobre poesia. E tem um livro chamado Ética a Nicômaco. 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 Depende do jeito que você pronunciar. Eu sei que nenhum de nós está mais certo em pronunciar isso, porque primeiramente nós estamos pronunciando um título do grego em português, né? Mas beleza. Esse livro é basicamente um manual de como viver bem, mas não é aquelas fórmulas prontas. Então, assim, o Aristóteles teve um filho chamado Nicômaco. Eu falo assim, por favor, não me julguem. Ele teve esse filho chamado Nicômaco e vai explicar que a felicidade, né, o que ele chama de eudaimonia, é o fim, é o último da vida humana. Mas que não é, assim, qualquer felicidade. Ele vai dizer, como que então eu vou ser feliz? Se o princípio da vida humana é eu ser feliz, como que eu vou ser feliz? Aí o Aristóteles vai falar para esse filho dele, olha, você tem que viver de acordo com a virtude, com equilíbrio. Aí está a felicidade. E aí ele propõe essa ideia do justo meio. Ele vai falar, nem tenha demais, em excesso, mas também não tenha em falta. Então, ele vai falar assim, tenha coragem, porque, por exemplo, entre a covardia e a imprudência existe a coragem. Então, fique com a coragem, fique no meio termo sempre. Tipo, não seja a pessoa que pula de um penhasco, mas também não seja a pessoa que não vá subir no penhasco. Suba o penhasco, escale o penhasco. Seja corajoso para isso, mas não pula de lá, sabe? Não seja covarde para não ir, mas também não seja tonho. Então, a ética que ele escreve pro filho, né, a ética a Nicômaco, é uma prática, assim, acho que profunda, é uma prática mesmo, assim, quase que um jeito de pensar na vida, quase que uma forma de... a palavra certa é filosofia de vida mesmo, né, porque ele não, diferente dos outros, né, até mesmo do Sêneca, ele não vai dar umas respostas prontas e rápidas. Os livros do Aristóteles são um pouco mais densos, assim, de serem lidos e tal, mas eu acho que ali vai formar pra gente o plano da descoberta. E aí temos a retórica, que é, eu acho que o texto mais famoso do Aristóteles, né, e que a retórica é basicamente um guia de como convencer as pessoas usando argumentos sólidos. Então ele vai falar, assim, eu acho que tem um pouco ali do Sêneca não, do Sócrates, mas de uma maneira mais contida, porque ele é mais pé no chão, né? Então ele falava assim, ó, vamos conter as emoções aqui na medida certa, vamos ter credibilidade e tal, mas ele vai separar a retórica, né, a forma como a gente se comunica, a fala, em 3 pilares de persuasão, posso dizer isso? Eu sei que são eles, o ethos, o pathos e o logos. Ethos é a autoridade de quem fala, o pathos é a emoção que você vai despertar na pessoa e o logos é a lógica do argumento. Então você precisa meio que dessas 3 coisas, né? Você precisa ter autoridade para você falar, você precisa ser envolvente, ter a emoção daquilo e ter lógica. Você não pode estar falando que o céu é rosa, amor. O céu não é rosa, dependendo do dia, até pode ser, mas o céu é um reflexo da Terra, blá, 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 né? Vamos falar de argumento científico. E o Aristóteles, ele não via essa retórica como uma manipulação, uma certa enrolação, como muitas vezes é citado nesses livrinhos de autoajuda mequetrefe, esses negocinhos desses povo que fica vendendo os livros, nada a ver com a teoria do cara, fica o pé da vida, não tem nada assim de manipule, argumentos para manipular, nada, não. Pelo contrário, a teoria real é que ele acha que a retórica é uma ferramenta essencial para se defender das ideias, assim, do mundo mesmo, de uma forma justa dentro de um debate, por exemplo. Então, ele mostra meio como que adaptar o seu discurso público para um contexto objetivo. Então, assim, se essa reunião
pudesse ter sido um e-mail, por que ela não é um e-mail? Sabe? Não é assim, não, gente. Eu não consigo falar sério por mais de 10 minutos seguidos, né? Vocês já repararam? Eu tenho que melhorar isso, tá vendo? Aristóteles, vem aqui, sente e me ajude. Mas ele vai falar basicamente que a gente precisa tá centrado ali no debate mesmo, de maneira conectada também, não é assim, tá falando por falar, é conectado com a filosofia, com a política, com a educação, com a arte de viver. E aí, mesmo que essa obra seja antiga, acho que ela serve muito pra gente entender debates políticos hoje em dia. Discursos de marketing, até mesmo aquela conversa que a gente tem no dia a dia, que a pessoa tenta te manipular. Assim, você falou que gosta de vermelho, mas por que vermelho? Porque é sangue? Porque você gosta de matar? Não é nesse tom, mas as pessoas ultimamente usam muito das coisas que a gente fala de maneira simples e objetiva para nos atacar. E o contrário também, enfim, o ser humano bate boca desde que o mundo é mundo, mas eu acho interessante a retórica do Aristóteles porque vai fazer com que a gente não caia no discurso do outro, que a gente não haja de maneira tão emocional perante os discursos, mas que a gente seja claro na fala. E aí, eu tô trazendo todo esse episódio gigantesco, acho que já é 36 minutos, me desculpem, pra uma coisa específica. Eu quero conversar sobre o livro da alma, que chama no original da Anima, né? Por quê? Tive que ler agora para um trabalho em que eu faço referências a alguns personagens de livro e eu fui percebendo mesmo como essa obra é fenomenal, assim, acho que se tornou o meu livro filosófico favorito da vida, porque ele vai separar a alma em 3 partes e tudo mais. Eu fiz um Reels já soltei, dei um tempo ali daquele Reels vou dar um tempo então daquele Reels pro próximo episódio, né, semana que vem, pra gente poder conversar com clareza mesmo sobre essa obra, porque ela é complexa, e eu faço um paralelo dessa obra com Edmund Burke, que é eu ia falar inglês, né, mas ele é, tudo bem, podemos falar que é inglês, mas ele nasceu mesmo na Irlanda, né, em 1729, se eu não estou errada. Então eu quero fazer paralelos entre um e outro e como cada um vai ver o mundo e pensar no mundo de maneiras diferentes. O Burke, tive muitas ressalvas com ele no início, eu li aquela biografia que tem no Wikipédia, sabe? Eu falei assim, eu não ficar lendo essas coisas, não sei o quê. Aí eu fui ler assim, entendi mais ou menos a pira dele, e aí eu tava escrevendo sobre o Aristóteles, e eu achei interessante fazer esse paralelo entre um e outro. Na verdade, achei interessante não, minha professora deu essa sugestão pra mim. Aí eu falei, nossa, interessante mesmo, né? A gata sabe o que ela tava falando. Quero ser assim quando eu crescer. Então, tudo isso aqui, todo esse episódio 0, para que a gente chegue em Da Alma do Aristóteles na semana que vem. E eu vou fazer um resumão aqui, que foi eu vou falar pra vocês, então, tudo que eu escrevi aqui pra esse episódio acontecer, separei ele todo em tópicos. Foram eles. Pra gente sanar as dúvidas. Sócrates ensina Platão, Platão ensina Aristóteles. Uma linhagem aqui direta. Sêneca, que foi o que a gente começou a falar, lembra? Antes de tudo. Então, Sêneca vem depois, Império Romano, mas bebeu dessas fontes, trouxe para a vida prática. Ok. Aí sobre o corpo e a alma. Para Platão, o corpo e a alma são separados. Para Aristóteles, são inseparáveis. Então, Platão é idealista, acredita num mundo superior e melhor. Nossa, o mundo pode ser melhor se a gente conseguir que o plano das ideias realmente se materialize, vamos pensar assim. E o Aristóteles, ele vai ser realista, ele vai falar que aqui e agora é como é. E aí o Sócrates, que é o pai da parada toda, ele vai ser mais ético, né, mais provocador, mesmo sem deixar nada escrito. Ele vai falar, e como que é esses mundos? Tipo, ele vai fazer perguntas, basicamente. O Sêneca, eu acho que ele pega essas ideias todas
e vai transformar isso nessa espécie de guia de vida, sobre a brevidade da vida. Vou deixar os títulos aqui escritos, tá? Para vocês não confundirem, deixar meio que um roteirinho aqui nos comentários também sobre cada um deles. Eu acho que também isso não é um grande episódio de inovação, uau, mas eu só queria deixar essa base pra gente poder agora discutir os livros nos próximos. Enfim, tentei fazer aqui um mapa geral. No próximo episódio a gente vai falar sobre Da Alma com o nosso carinha irlandês, agora polêmico Burke, que nasceu em 1729. Eu tenho certeza dessa data. Eu não esqueço 1729. Esqueço sim, deixa eu pesquisar. Burke aqui. Ai, gata garota. Tô certa. 1729 em Irlanda, em Dublin especificamente. Mas é isso que eu tô falando, ó. O Burke, ele vem a falecer em 1797, no Reino Unido, né? Eu acho que eu tive uma ideia, acho que por muito tempo, de que o Burke era inglês, assim, Inglaterra mesmo. Tudo bem que ali é cruzar uma rua também, né, gente? Mas pronto, nasceu em Dublin. Mas é isso, turma. Então, semana que vem nós voltamos para continuar conversando sobre todas essas coisas e agora aprofundar no meu livro favorito, Da Alma, do Aristóteles. Ai, calma, gente, volta, spin-off. Mais um minutinho. O Aristóteles fundou um liceu também, eu tava esquecendo disso. Eu falei, né, que o Aristóteles foi meio que concorrente do Platão por um tempo, porque o Platão tava dando aula na academia, que era tipo a escola do momento, né, mais famosa, assim, não é a escola do momento também, pô, tô explicando igual uma criança, mas o Platão dava aula na academia, que era a escola, né, de Atenas. E aí o Aristóteles fundou o liceu, e uma coisa que eu fiquei assim, o plot do plot pra mim, é que ele deu aulas para o Alexandre o Grande. Ponto. Foi no liceu que o Alexandre o Grande conheceu Aristóteles. E aí virou... É um discípulo do outro, vocês já repararam? Eu acho isso demais. Pronto, era essa fofoca que eu tinha esquecido de falar, mas qualquer coisa, ao longo que eu for lembrando, eu vou pondo na descrição aqui do episódio, tá bom? Gente, leu a descrição desse episódio, tá? Porque provavelmente eu vou lembrar de mais alguma coisa. Beijos!